Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Nós estamos ainda estudando sobre a história medieval, faz parte desta reflexão, e nesta feita, precisamente, falaremos sobre renascimento cultural, urbano e comercial, aonde nós estaremos dividindo, este assunto em dois momentos, em dois períodos. Falar sobre o renascimento na Idade Média, precisamente na Baixa Idade Média, é ver propostas de reflexões em que irá despontar em uma mudança profunda dentro da sociedade. Notem que, com o evento das Cruzadas, uma tônica nova iria ser ressignificada, iria ser reutilizada, e era justamente o acesso, a uma estrutura comercial bem maior. Era uma ativação do comércio da Europa Ocidental, perpassando para a Europa Oriental e chegando, na Arábia. Ou seja, era justamente uma proposta de ativação do comércio. É bem verdade que com isso, e com este evento de ampliação do comércio, iria haver um resgate, inclusive da própria moeda, que tinha ficado em desuso. Esse renascimento cultural, esse renascimento urbano, esse renascimento da própria cidade, que ganhará o nome posteriormente de burgos. A burguesia irá nascer, é tentar entender que neste processo está acontecendo paralelamente. Esta mudança ocorre nessas três esferas, dentro ainda da Idade Média, já desaguando na modernidade. O Renascimento, ela nasce na Idade Média e continua a sua influência, não apenas no século XIV, XV e XVI. Ora, e aí eu trago para você justamente uma imagem na tentativa de ilustrar este poder, esta pujança, este resgate comercial com uma tônica maior. O comércio sempre existiu, mas lembre-se que na Idade Média, o ápice dela é o sistema feudal. E eu quero lembrar que os êxitos aparecem em 4 campos principais. O primeiro é o crescimento urbano. O segundo êxito é da renovação do comércio e da promoção dos mercadores. O terceiro êxito é o saber. O quarto acontecimento que sustenta e alimenta os 3 outros trata-se da criação e extraordinária difusão. Em cerca de 30 anos, os novos religiosos que residem na cidade e são ativos, sobretudo no meio urbano, os frades das ordens mendicantes, que formam a nova sociedade e remodelam profundamente o cristianismo que ela professa. Deixo ainda registrado que, mesmo havendo este avanço que de fato houve, estava presente também no aspecto da religiosidade e a intolerância. A Inquisição, inclusive, ainda ela caçava e procurava os hereges aonde tinham o seu domínio. Ora, as cidades episcopais é um capítulo à parte nesta tentativa de elucidação e de reflexão sobre o Renascimento. O primeiro tipo de cidade que se impôs na Europa medieval foi a cidade episcopal, uma cidade onde tinha um cunho muito próximo no que tange a religiosidade, a religião. E nós estamos falando da teologia cristã católica. Ora, nós estamos muito próximos, melhor dizendo, da reforma protestante, na reforma religiosa, e isso podemos ver claramente que ela nasce neste período, concatenado com todos estes assuntos que será justamente abordado posteriormente em nossas aulas. Ora, do ponto de vista cronológico,
a transição feudal capitalista estende-se do século XI com o renascimento do comércio, o surgimento do grupo mercantil burguês, até os séculos XII e XIII, com a deflagração que contribuíram para a alavancagem das forças capitalistas de produção. O acaso da Idade Média. Né? O Renascimento, ou Renascença, então notem que é uma definição que trago para você, é o nome conhecido, o nome dado ao movimento de reforma cultural, artística, literária e científica que teve origem entre os séculos XIV e XVI, na Itália principalmente, e se espalhou para o resto da Europa, Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Portugal, Holanda e Bélgica. Tal movimento rompeu com o pensamento da Idade Média, introduzindo assim a cultura laica. E eu quero chamar a atenção para você em alguns aspectos. Primeiro, esse rompimento foi gradativo. Segundo, esta cultura laicista também foi gradativa. Lembre-se que laicidade, laico, é justamente a tolerância de entender e aceitar o outro enquanto outro em suas diferenças. E a terceira questão que eu quero lhe lembrar é que irá haver uma incorporação ainda nesta transição do entendimento e um olhar artístico-cultural da Idade Média para o Renascimento, apontando para a modernidade. Então, por isso que chamo-lhe sempre a atenção, que em todas as minhas aulas eu procuro colocar algumas imagens no topo para tentar ilustrar e apontar, e também nesta proposta, elucidar os assuntos, ora, verbalizados. Então, você perceberá, dentre as imagens, que são obras belíssimas de grandes artistas renascentistas, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello. E aqui você vê Davi, você vê aqui a Vênus, e aí conflui justamente com um aspecto mitológico, como também, né, traz aspectos da própria teologia, no que fala concernente a anjos, mas há uma mistura. Não é? Então, um momento de transição, você vê a La Pietà, você vê Mona Lisa, você vê o Homem, né, de Vitrúvio. Então, notem que este período conhecido como Idade Média, né, ela vai de 473, com a queda do Império Romano Ocidental, e até, né, a queda do Império Romano Oriental por Constantinopla com os turcos otomanos em 1453. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, convido-lhe a se inscrever em nosso canal, divulgar, ativar o sino de notificação. Caso queira que eu grave alguma aula, né, digita aqui nos comentários que certamente farei de tudo para gravá-las. E nisto, tendo alguma dúvida sobre a história antiga ou ainda algum assunto específico da Idade Média, lhe convido a assistir às aulas anteriores. Muito bem. Notem que eu abro esse slide justamente com a imagem, né, de moedas. Por quê? Se faz necessário entendermos o contexto do Renascimento. O contexto do Renascimento é o resgate e também, né, o crescimento das cidades. E nessas cidades agora, cidades muradas. Lembrem-se que na Idade Média eram cidades, né, extremamente lotadas, né, e os muros se faziam presentes no tocante à defesa, e a ampliação do comércio por meio da utilização da moeda. A moeda não deixa de ser usada. Ela, né, simplesmente não é, digamos, utilizada em sua inteireza. Esse resgate irá movimentar este comércio, né, que estará dando os primeiros passos para o capitalismo. O intercâmbio cultural e comercial com outras cidades, que nós tocamos quando falamos sobre as cruzadas, e a burguesia busca autonomia em relação ao senhor feudal. Só recapitulando que no sistema feudal, não é, era um sistema que tinha um governo descentralizado entre os senhores feudais. Né? O europeu, por meio do processo expansionista marítimo,
comprovava, enfim, que o planeta Terra não era plano como se supunha, mas sim redondo. Descobria que neste novo planeta havia novas terras, novos povos e novas fontes de riquezas. Inclusive no século IX, 10, 11, 12, podemos perceber que os nórdicos, conhecidos também como os homens do norte ou os vikings, eles desbravaram, né, o mar, não apenas, né, pela Europa, mas chegando ainda ao Mediterrâneo, mas também, inclusive, chegando no Canadá. Ora, quando nós estamos refletindo, e em especial sobre o Renascimento, nós podemos perceber, né, a crise evidenciada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que eu chamo de um baixo nível moral e teológico. Quando nós estivermos, né, refletindo daqui a poucas aulas, se você quiser acessar, você pode ir logo nessa videoaula, falando sobre os pré-reformadores e a reforma religiosa, vocês irão ver os motivos pelos quais nós podemos entender que naquele período, então chama atenção que naquele período, havia sim um desapego da essência do cristianismo que desaguava nesse nível tão baixo na moralidade clerical, na moralidade dos clérigos, dos padres, dos monges, mas também na própria interpretação da teologia. É um período também que eu chamo a atenção da Guerra dos 100 Anos, né? Foi uma série de conflitos travados de 1337 a 1453 pela casa, né, Plantageneta, governantes do Reino da Inglaterra, contra a casa de Valois, governantes do Reino da França. É um período de peste negra, é um período em que é na Itália, então veja que a Itália ela aparece como expoente do renascimento, né, cultural, aonde com este renascimento cultural eu coloco aqui dois links, aonde haverá de fato um resgate na erudição filosófica clássica, então eu chamo a atenção, né, ao resgate, né, do pensamento filosófico, lembrando de Aristóteles, Platão, Sócrates, Sêneca, Anaximandro, Anaxímenes, dentre outros, mas também há o acesso, através desse resgate, a estes originais, a essas escrituras, a estes textos. Ora, e nesta reflexão, neste ambiente, irá prestar muito mais atenção no homem haja vista e irá agora haver uma transição do teocentrismo, onde Deus é o centro de todas as coisas, para o antropocentrismo. Eu registrei aí antropos, você pode perceber na primeira grafia em grego, né, que significa, né, o homem, o ser humano. E aí você percebe uma bela arte que, inclusive, dentre algumas réplicas existentes no mundo, acredito que 7, uma delas se encontra no Brasil, no Instituto Ricardo Brenan, né, em Recife, Pernambuco. Ora, trago para vocês uma contraposição do pensamento da Idade Média em relação ao pensamento renascentista. De um lado, percebemos o teocentrismo, do outro, é o homem que é o centro. A Bíblia como verdade absoluta no pensamento da Idade Média, né? A vida material é sem relevância, se é sem relevância, não iria trazer como proposta, digamos, este empoderamento das riquezas. Havia assim um culto ao desapego, ao conformismo. A natureza é apresentada como fonte de pecado por meio de suas paixões carnais. O ascetismo, o dogmatismo, a valorização de uma vida buscando agradar a Deus para ter acesso ao reino dos céus. Então, o contrabalanceamento do pensamento renascentista vai justamente ao oposto. O centro não é mais Deus, mas sim o homem. E nisso há a valorização deste próprio antropo, o próprio homem, o humanismo, a experimentação como verdade. A vida terrena e material possui sim uma relevância. A crença no progresso e desenvolvimento, a natureza está ligada à beleza, a crença na ciência, experimentação, a fé, diferente da razão,
o hedonismo, que é a valorização dos prazeres terrenos. Ora, e nisto eu chamo a atenção, né, a Itália como berço, né, e o farol do Renascimento. E nisto, né, esse desenvolvimento comercial, podemos citar as cidades de Gênova e Veneza, o desenvolvimento urbano, o contato com árabes e bizantinos, e isso faz com que traga a retomada das obras clássicas perdidas na Idade Média. Haja vista que Constantinopla, enquanto expoente ali, né, ela preservava a língua grega, a escrita grega, a cultura bizantina, e este resgate fez com que pudesse trazer uma nova, né, visualização dentro dessa mudança que estava ocorrendo. Ora, esse berço do Renascimento ligado à Itália, com essa historicidade, né, desde o período do Império Romano, percebe que foram herdeiros naturais do próprio Império. Né? E é neste momento que surge o mecenato, e eu coloco entre parênteses, né, que o mecenato está ligado a famílias ricas, abastardas, a uma família burguesa que iria financiar os artistas renascentistas. E eu trago para você algumas questões para consolidar este assunto que ora estamos abordando. Lembrem-se que a nossa aula do assunto do Renascimento eu dividi em duas partes para que este vídeo não ficasse tão grande. E aí vem as seguintes indagações. Identifique que o movimento, a imagem acima está relacionada. Ora, quando nós falamos acima ou ao lado, onde você percebe a mesma imagem, né? E estamos estudando sobre o Renascimento, é lógico que você irá destacar que é o movimento renascentista. Apresenta as principais características da imagem associada a esse movimento. Eu tratei com vocês, eu falei com vocês, né, sobre alguns aspectos. Então, esses aspectos têm a valorização da expressão humana e também da cultura greco-romana, equilíbrio da cena. Né? Você vê esse equilíbrio nesta imagem. E, por fim, neste slide diz qual foi o grupo social que protagonizou esse movimento. Lógico que vocês recordam, que foi a burguesia. Com que interesse esse grupo social patrocinou a deflagração desse movimento? Ora, com forma de criticar a percepção teocêntrica do universo, reafirmando os valores humanistas e racionalistas da cultura greco-romana. Trago mais outra questão, né? Lembrando que geralmente em cada aula eu trago algumas questões para trazer um fortalecimento e entendimento do que está sendo ensinado, e várias delas apontando para que concursos públicos diversos, como também, né, para o próprio Enem. Então veja comigo, a imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci e exprime o antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizam as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que não é correto. Letra A. Um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo o qual o homem deveria ser valorizado com o epicentro do mundo da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. Letra B. O estudo do homem e da natureza nesse período fundamenta-se no espírito crítico, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico, como se comprova na defesa da teoria heliocêntrica por Nicolau de Cusa e Nicolau Copérnico. Letra C. Os homens da época tenderam à valorização à produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Letra D. Um dos seus maiores expoentes foi Leonardo da Vinci, um modelo do intelectual renascentista pelo fato de ter se dedicado a múltiplas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a anatomia, a física e a botânica, além da pintura. E, por fim, a letra E. O termo Renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e a burguesia originária da Península Itálica,
que se constitui a partir do sincretismo, da mistura entre a cultura clássica e a tradição judaico-cristã. Chamo-lhe a atenção que esta questão ela é feliz por trazer um resumo, não é, muito pontual do que é o Renascimento. Então, muito bem, qual destas letras você poderia assinalar como correta? Muito bem, se você não é, marcou, selecionou, escolheu a letra C. Note que pela própria leitura que fiz, foi muito visível que não é a letra que não contempla eficazmente o que denota, né, o renascimento. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Convido-lhe a dar o seu like ou dislike e continuar conosco refletindo sobre a história geral. Até a próxima.